Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Olá, boa noite. Aqui quem fala é Franz. Axé. Agradeço a Deus, aos divinos tronos, aos meus orixás, por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando coisas com vocês. E peço que nos amparem nessa quarta-feira de cinzas e que nos faça instrumento da vontade de Deus. Hoje a gente vai abordar um tema. Semana passada a gente falou um pouco da fé. Então, falamos aí da fé cega, da fé que é você desenvolver virtudes de forma forte, de forma saudável, de forma segura. Fé é segurança. E que engraçado, né? Eu estava esse fim de semana acompanhando o carnaval aqui de São Paulo, né? Acompanhando, não assisto, não sou muito fã. Prefiro nesses dias que a gente tem um pouco de descanso, eu prefiro ficar com a minha família, reunir as pessoas da família, e calhou que a gente ficou assistindo a apuração e eu vi que o samba enredo do carnaval de São Paulo, quem ganhou foi a fé, né? Que coisa. E aí eu falei assim, poxa, eu falei da fé quarta-feira passada, e o samba enredo falou da fé e ganhou. Enfim, acho que realmente o mundo está precisando entender um pouco mais a fé, entender, nós umbandistas, a busca incessante de entender quem nós somos, por que nós cultuamos Deus dessa forma, por que os orixás estão presentes, como que são e o porquê das manifestações, por que o meu guia chama Pai João e do outro Pai Joaquim, por que eu tenho esse arquétipo físico, por que eu tenho essa forma de pensar, enfim, por que eu tenho essa religião. E hoje um assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês, um ponto de vista meu, é um assunto do orixá de cabeça. Então, quem nunca se perguntou, como médium, qual que é o meu orixá de cabeça? Vai lá dentro do terreiro, aí tá lá o pai de santo, aí o médium frequenta 2 gírias e fala assim, olha, eu gostaria de saber quem são os meus pais e mães orixás. Eu gostaria de saber sobre qual virtude, qual pai que cuida de mim, se é pai Ogum, porque, sabe, eu sou um cara que cultua o físico, eu sou um cara guerreiro. Se a mãe Oxum, não, porque eu sou amorosa, eu sou chorona. Se a mãe Ansã, não, porque eu sou briguenta, né? Muitas vezes as pessoas relacionam os orixás com o humano, né? Com o comportamento humano. Não que esteja errado, não que esteja totalmente errado, mas a preocupação que nós, umbandistas, estamos tendo, sacerdotes, é não humanizar o orixá. Tá bom que o orixá está ali, foram definidos arquétipos para ele, foram definidas algumas formas, foi definida uma manifestação que o espírito humano se afeiçoasse para que conseguisse conter, ou seja, o conhecimento daquele orixá e cultuá-lo de forma tranquila. A exemplo das imagens, por exemplo, a imagem
de Jesus é uma imagem muito cultuada mundialmente, é uma imagem que o arquétipo dele se afinizou com todas as religiões, Buda, enfim, toda a religião tem um arquétipo onde as pessoas que cultuam depositam ali exemplos de virtudes divinas para que a sua fé seja canalizada. E isso é muito válido. Só que quando a gente fala em Umbanda, quando a gente fala em Orixá, hoje em dia a necessidade do umbandista, a necessidade do médium tá bom, eu vou ali e eu descobri que eu sou filho de Ogum. O pai de santo foi lá, fez a leitura da minha coroa, né? Como a gente fala. Então, da escola que eu venho, são lidos 3 orixás. O orixá que a gente chama de ancestral. Então, quando Deus pensou em nós, ele manifestou uma virtude divina que acompanha na minha essência. Então, o filho de Xangô no ancestral é quando Deus pensou na ordem, da forma masculina, ele pensou em Xangô, Ogum, Oxóssi, Obaloaê, Oxumare, Omolu. Então, e ele manifesta uma virtude que acompanha a gente em toda a nossa caminhada divina, quanto espírito, nossa vida espiritual, como a gente fala. Só que para que eu quanto umbandista, quando foi aberto esse conhecimento, esse estudo, essa visão, eu, quanto umbandista, eu me digo filho de Ogum, eu me digo filho de Xangô, de Oxóssi, ou filha de Oxum, filha de Ansã, no ancestral, filha de Iemanjá. Mas eu me pergunto, e pergunto para vocês, para que isso de fato me serve? Veja, uma coisa é você, dentro do terreiro, você vai lá, você descobre que você é filho de tal orixá, e você faz as firmezas, você assenta ali suas forças, você faz a sua firmeza para o seu Exu daquele mistério, o Exu guardião, e aí você assenta o seu caboclo daquele mistério, daquela irradiação. Mas tá bom. E aí você faz isso tudo com uma imagem, com uma roupagem, da forma da Umbanda de mostrar que são as imagens, as estátuas, né, que a gente compra. Mas para que isso me serve? Para que isso tem servido para os umbandistas? E é uma consciência que eu digo que o dia que o ser humano aprender as virtudes de forma plena e íntima, você terá paz. Você terá saúde. Quanto ser humano mesmo, encarnado, não estou dizendo, é claro, faculdades são do espírito, né? Um dom do espírito. Tudo que você desenvolve é um dom do espírito. Mas quanto ser humano, quanto encarnado, hoje, eu me pego pensando muitas vezes, poxa, como que eu identifico esse meu orixá nas minhas atitudes e posso fazê-las, desenvolver as minhas ações com ordem, com paz. E é uma preocupação que grande parte dos médiuns umbandistas, eu como médium umbandista, como sacerdote, eu tenho, porque não é simplesmente eu olhar para o meu altar e falar assim, tá bom,
Eu sou filho de Oxóssi, porque Oxóssi é caçador, e eu tenho um caboclo guerreiro muito forte do meu lado, e ele me protege, e eu tenho afinidade com as ervas, e eu tenho cocar os instrumentos do meu caboclo, porque... Não, gente. Isso, ritualmente falando, isso é muito válido, porque são todos símbolos de Umbanda. Tudo tem uma simbologia e um mistério dentro do terreiro, dentro da Umbanda, dentro da religião de Umbanda que, graças a Deus, nos faz olhar o todo. Então, nos faz olhar a natureza, não só a natureza árvore, a natureza verde, né? Mas sim a natureza humana, a natureza como um todo. Mas, como ser divino que sou? O que eu estou fazendo no meu meio que tem a virtude do meu orixá? Então você que tem a sua leitura de coroa, você que tem os seus orixás lá sabidos, né? Ou seja, você tem consciência de quem são os orixás, para um pouco agora nesse instante e pense, para que eu sou filho de Ogum? Para que eu sou filho de Iemanjá? Para que eu sou filho de Oxóssi? Você, em todas as coisas que você faz no meio, você só manifesta aquilo que você tem dentro. Não existe uma manifestação desde pessoas que frequentam a sua casa, desde pessoas que você se relaciona no seu trabalho, desde amores que você possa ter tido. A sua família é manifestação do que você tem no interno, no seu íntimo. Então, se você tem, por exemplo, uma tranquilidade em lidar com a sua família, é porque essa tranquilidade você está manifestando intimamente. Se você tem um emprego harmônico, é porque você está manifestando essa virtude tranquilamente. E isso tem a ver com os seus orixás. Então, qual que é um exercício que eu começo a fazer? Inclusive, eu estou desenvolvendo aí um curso que depois vai ser passado para vocês, que chama Eu Orixá e os espelhos que a vida nos dá. Então, do que se trata? Eu estou desenvolvendo isso comigo, eu estou fazendo uma série de testes, porque eu só passo aquilo que me faz sentido, aquilo que eu já apliquei e deu certo. Então, o que eu tenho feito toda manhã? Toda manhã eu acordo, eu vou na frente do meu espelho e pergunto para mim: Franz, o que eu quero manifestar hoje? Quais são os meus caminhos? Qual é o caminho que eu vou traçar hoje? Eu sei, tá bom, vou levantar, vou tomar o meu banho, vou tomar o meu café, vou sair para trabalhar. Isso é um caminho quanto encarnado a obrigações. Mas quais os caminhos que eu quero traçar dentro da virtude do meu orixá? Então pegue lá, por exemplo, Oxóssi. Oxóssi é o trono masculino do conhecimento, na escola que eu venho. Então, o que é o conhecimento? O conhecimento é a expansão, é a busca, é a caça de novas ferramentas para que você possa ter harmonia, para que você possa ter tranquilidade, para que você possa ter um caminho
onde você explore o máximo da sua virtude. Então, eu olho para o meu espelho e falo assim: meu Pai Oxóssi, eu peço, nesse momento, que esteja presente ao meu lado, esteja comigo, mas intimamente, de forma que eu tenha a capacidade de manifestar o que o Senhor me traz na minha coroa. Minha mãe Oxum, minha mãe Yansan, eu peço à Senhora, que é o trono masculino, o trono feminino da ordem, que manifesta o movimento, dê movimento no meu íntimo, para que eu possa me locomover para os lugares onde eu possa ter harmonia, para que eu possa ter a força do símbolo da sua espada para vencer qualquer contratempo, para que eu possa, assim como o seu vento, que é essencial para a vida, estar lá no ambiente e ser também um instrumento da sua vontade. Então veja, pense agora comigo, o que você tem manifestado na sua casa, na sua família? Tá bom que a gente sabe, pelo menos é a minha visão, que os orixás das famílias são Iemanjá, que é a mãe de todas as mães, e Oxalá, que é o pai de todas as fés. Mas como que está minha família? Minha família manifesta sob que ponto, que virtude divina manifesta a minha família? Do que simples, uma ferramenta que você pode usar para conseguir conversar melhor com a família. A conversa resolve a maioria dos problemas dentro da casa, dentro do trabalho. Então, quando você consegue ter a conversa como dom de harmonizar, de se ligar realmente com as energias, entender, ter um ouvido como escutar, para escutar de verdade quais são as mensagens que estão te passando, o que está acontecendo dentro do seu ambiente, por que dói, por que eu não estou conseguindo conversar com meu filho, por que eu não estou conseguindo conversar com a minha esposa, por que eu não estou conseguindo me dar bem com a pessoa do meu trabalho? Aí que eu passo uma ferramenta para você em cima do seu orixá de cabeça. Se você não sabe, não importa. Você fala assim: meu pai, minha mãe de cabeça. Eu peço a consciência para manifestar nesse ambiente. Primeira coisa, escuta muito. Escuta tudo as informações que as pessoas do seu ambiente te dão. E nisso você consegue ter uma noção, você consegue olhar de fora o problema e pedir para que aquele orixá, que tem como missão fazer com que você desenvolva intimamente a virtude daquele orixá como ser humano, como encarnado, fazer com que você resolva ter harmonia. Então, dentro da sua casa, você vai lá, sente com a sua família, mesmo que não sejam umbandistas, você escute, e no momento que você está escutando,
Peça, meu orixá de cabeça, meu pai Xangô, minha mãe Iansã, meu pai Ogum, minha mãe Iemanjá. Dê aí a sua consciência, o seu axé divino, para que eu possa ter ferramentas para resolver esse meu problema. De forma elemental, falando disso, você tem diversos rituais. Você vai lá na natureza e faz uma oferenda para o seu orixá de cabeça. Faz uma oferenda para sua mãe Ajuntó. Faz oferenda para o seu pai de frente. Faça a oferenda para o seu orixá de frente, o seu orixá Ajuntó, com a consciência que ele, não que ele está fora, não se apegando à imagem, não se apegando à lenda, né? Nós umbandistas, a gente a gente herdou do candomblé, vamos por assim, nossos irmãos em orixá mais velhos, as lendas, alguns rituais, mas não se apeguem só à imagem. O que você quer intimamente para uma oferenda dar certo para o seu orixá, para você ter uma ligação forte, íntima com o orixá? Ele tem que estar dentro de você e não fora. Mas eu só oferendo, mas para mim fazer uma oferenda para o meu pai Xangô, eu preciso ir lá na montanha, eu preciso ir lá na pedreira. Para fazer para minha mãe Oxum, porque Oxum está pedindo e eu preciso ir na cachoeira. Não. Você tem 7 chakras. Eu acredito nisso. E cada chakra tem o seu lado de frente e o seu lado Ajuntó. No seu lado de frente, quando eu falo, olha, tal orixá está de frente à minha coroa, esse orixá, ele te dá o caminho das coisas que você tem que aprender. Então, por exemplo, o filho de Iemanjá de frente. O filho de Iemanjá de frente geralmente se manifesta como uma pessoa extremamente família, é uma pessoa que está sempre rodeado de pessoas, né? Uma pessoa que quando chega é como a onda do mar. Você não tem como não perceber que uma onda está chegando. Você está dentro do mar e você não tem como perceber o quanto aquilo é bonito, o quanto aquilo é atrativo. Você pega aquele dia ensolarado na praia. O filho de Iemanjá é assim. O filho de Iemanjá é cativante. O filho de Iemanjá é uma pessoa envolvida nos problemas da família. Em contrapartida, esse filho de Iemanjá, por ele ser envolvido com problemas de família, ele tem que lidar com muitas coisas com relação à família. E o que de forma em arquétipo mesmo, você aprende com o filho de você aprende como o filho de Iemanjá a acolher. As águas, elas têm uma simbologia que quer dizer emoções. A água é um símbolo de emoções. Então ela, de vez em quando, ela está tranquila, de vez em quando ela está agitada, de vez em quando ela está oscilante. Então, a mãe das águas, a mãe dos mares, o filho, a filha de Iemanjá, ela lidar com esses problemas. Ela lidar com essas questões familiares. Mas o que fazer? O como desenvolver essa virtude de forma equilibrada e ordenada, ou como ter, eu digo assim, eu costumo dizer, quando você tem consciência, você já resolveu 50% do problema.
Os outros 50 é a ação. Então, você tendo consciência da virtude do seu orixá, o que ele te traz, quais são os campos de atuação dele, você consegue ter uma tranquilidade, ter a consciência para a resolução da sua harmonia. Então, voltando para o filho de Iemanjá, o que geralmente é exigido do filho de Iemanjá? O filho de Iemanjá geralmente é o tiracolo. É todo mundo, quando você identifica uma filha, um filho de Iemanjá, assim, é aquela pessoa que está sempre escutando problema. É aquela pessoa que todo mundo vem para você dar um colo, para você dar um amparo. Isso está no arquétipo, isso é uma força, uma energia. Em contraproposta, você sempre tem uma palavra amiga. Você sempre tem uma palavra de tranquilidade. E quando o filho de Iemanjá, a filha de Iemanjá, não obedece isso, ou seja, obedecer da questão da essência mesmo, de olha, eu gosto de ajudar as pessoas da minha família, eu gosto de estar junto. Quando ela nega isso, é quando tem os desequilíbrios. Já o orixá Juntó, ele é um orixá que ampara o orixá de frente. Como ampara? Se o orixá de frente é aquele que você veio para aprender aquela qualidade divina, o orixá Juntó, ele veio te dar a ferramenta. Por exemplo, vou pôr aqui o filho de Iemanjá e Ogum. É um filho que veio aprender a qualidade da família, da geração, de forma ordenada, sob a virtude da ordem. Por quê? Porque o pai Ogum é um pai que está no trono da ordem. Então, ele veio aprender a virtude da geração, a virtude da família, sob o amparo da ordem, da conduta. Então vai ser uma pessoa que vai ter tudo muito regrado, tudo tudo muito setado, tudo muito encaminhado, uma pessoa que geralmente tem tudo muito definido. E para você? Como que eu vou? Agora eu falei de um modo geral o como eu vejo essa situação de orixá ancestral, orixá de frente e orixá Juntó. Orixá ancestral é aquele que quando Deus pensou em te criar, ele pensou sobre uma virtude. Ele te criou sob a virtude do amor. Tá bom, veio uma filha de Oxum, um filho de Oxumaré. Ele te pensou sob a virtude da ordem. Veio um filho de Ogum, uma filha de Ansã. Ele pensou na virtude do conhecimento. Veio um filho de Oxóssi, um filho de Obá. Certo? O de frente é cada vida você vem aprender, você vem desenvolver essa qualidade ancestral sobre outros pontos de vista. Então, eu vim desenvolver, por exemplo, eu sou um filho de Oxóssi no meu ancestral, no meu ancestre, como a gente fala. E só que nessa vida eu vim desenvolver o conhecimento na família com o amparo da ordem. Ou seja, nessa vida eu sou um filho de Ogum no Ajuntó
e Iemanjá no de frente. Veja, por que a gente está... Eu estou desenvolvendo essa forma de pensar. Para que o umbandista ele tenha muito mais os seus orixás como essência do que rituais. Tá bom, você tem um ritual dentro do terreiro, você acende a sua vela, você faz a sua farofa, isso é Umbanda, isso é válido, isso é legítimo, mas eu tenho que me entender quanto ser humano para que eu possa ter um sentido para aquilo. Não basta eu chegar no terreiro e fazer minha oferenda, acender minha vela, se aquilo não está fazendo sentido. Se aquilo vai ser só um ato desesperado, simbólico, um ato ritualístico, que tá bom, se desencadeiam forças magníficas, o orixá te ampara, mas ele te ampara simplesmente por você ser. Ele te ampara simplesmente. Você não precisa fazer um ritual para que tenha esse amparo. Você precisa se encontrar. E os orixás de cabeça, os orixás de frente a Juntó, têm essa simbologia. Eles sintetizam o que você tem que desenvolver, o que você é. Eles sintetizam a sua essência. E se você pensar no que eu te falei, você vai identificar. Poxa, eu sou um filho de Ogum de frente. Onde estão os meus problemas? Quais são o tipo de pessoas que aproximam de mim? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus desafios? Você vai conseguir se ver nesse espaço. Você vai conseguir, por exemplo, se achar dentro da sua família. Por que eu tenho tal posição na sua família? Porque as pessoas me escutam ou me veem e eu consigo me mostrar desse jeito dentro do seu trabalho. Por que eu provoco esse tipo de reação para tal pessoa e para outra pessoa outro tipo de reação? Isso é essência divina. Isso é o seu orixá de cabeça. Isso é o seu orixá Juntó, o seu orixá de frente, o seu ancestre. O seu tipo físico diz muito de você. Porque é a manifestação de Deus, de Olorum, do seu orixá de vida, o seu orixá ancestre, o seu orixá Ajuntó. Mas, por exemplo, eu vou falar de mim, mas eu sou uma pessoa alta, eu sou um cara alto, que, vamos por assim, eu estou, assim como o nosso irmão Marcel, inclusive eu vi o vídeo dele, gostei bastante, eu estou também, vou adotar essa campanha, estou também cuidando do meu peso. Mas por quê? Porque algo na minha essência divina está sendo bloqueado, não foi entendido, não foi explorado. E isso é íntimo. Então, pessoal, eu vou dar um intervalo para que a gente continue nesse assunto. E depois nós vamos falar de um trabalho com os espelhos que a gente vai fazer. Aí isso é ritual, isso é
para que você tenha uma consciência, para que você tenha essa energia divina, ritualmente falando, elementalmente falando, e consiga se encontrar aí nesse meio. Obrigado. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com. Voltamos em instantes. Orixás, Saravá, 7 linhas de Umbanda. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obaluaê lá no Cruzeiro das Almas. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obaluaê lá no Cruzeiro das Almas. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obaluaê lá no Cruzeiro das Almas. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Saravá, 7 linhas de Umbanda. Saravá. Olá pessoal, voltando aqui, hoje com o tema Orixás de cabeça. E lembrando que você pode enviar perguntas para nossa página no Facebook, o CJ, Umbanda Consciência e Juventude, o nosso e-mail, umbandaconsciente@gmail.com. E aguardamos as perguntas de vocês, a gente tem algumas já. Então, voltando a falar dos orixás de cabeça. Gente, o que eu quero dizer é que não basta você cultuar o seu orixá de cabeça, o seu orixá juntó, o seu ancestral, de forma a buscar
no externo aquilo que está no íntimo. Se você é filho de Ogum, está no seu íntimo aquela virtude. Se você é filho de Xangô, está no seu íntimo e basta você procurar o desenvolvimento interno, aí sim com a ajuda do divino, ou seja, das forças que estão aí de forma passiva, e quando você acende uma vela, você canaliza aquela força para que você se encontre. E hoje a gente vai passar aí para vocês um ritual que eu já executei e fez muito sentido para mim, me trouxe muitas respostas. É um ritual com espelhos. Você vai separar 7 espelhos redondos, e cada dia, cada semana, uma vela de 7, você vai pedir para o orixá imantar aquele espelho com aquela virtude num ponto da sua casa, num ponto da sua vida. Por exemplo, você olha aí o seu trabalho. Qual é a virtude que tem se manifestado para você? Para mim está manifestada a virtude de Ogum. Por quê? Porque eu vejo a abertura de caminhos. Não, para mim está manifestando a virtude de Oxum quanto à prosperidade. Não, para mim tem manifestado a virtude de Oxóssi quanto ao conhecimento. Para mim está manifestando a virtude de Oxalá quanto à plenitude, o cétuplo, vários caminhos, eu posso decidir. Para mim está manifestando a virtude de Oxumare quanto à renovação. Eu consigo sempre me renovar, eu sempre estou fazendo uma coisa diferente. Então você vai escolher primeiramente um campo da sua vida em que o espelho tem que atuar. O espelho, ele é um símbolo usado muito, por exemplo, pelos Exus, pelas pombagiras, pelas próprias mães geradoras, né? As mães, principalmente as mães Oxum e Iemanjá, para que você mostre o íntimo, para que você consiga se ver, o que você está refletindo naquele meio. Qual é o orixá que você é e como ele está se manifestando no meio. Pois bem, pegue aí um espelho, a vela, e põe o nome no papel, do campo que vai ser direcionado àquela vela. É no campo do trabalho, é no campo do dinheiro, é no campo do amor, é no campo da família. Escolha o orixá. Olha, eu acho que na minha família, pela situação que está passando, eu acho que está se manifestando ou o positivo ou o negativo de tal orixá. Positivo de Oxalá, por exemplo. Poxa, o pessoal tá com muita fé, tá com muita visão, tá abrindo campos, tá abrindo o olho e olhando em todas as direções, né? O orixá do olho é o orixá Oxalá, que faz com que você vê, o olho que tudo vê é de Oxalá. Então você vai lá, põe a vela branca para Oxalá e faça aí um ritual para que o espelho seja um símbolo refletor da imagem, para que você tenha consciência de quais são os pontos que você precisa harmonizar na sua vida. Pegue os 7 espelhos, esses 7 para representar 7 virtudes divinas. São elas: fé, amor, ordem, evolução, conhecimento,
geração e justiça. Então você vai escolher cada uma delas ou várias delas para um campo da sua vida. É trabalho, é dinheiro, é família. Depois dessa consagração, o que você vai fazer? Para fazer essa consagração, você vai delimitar um espaço para que aquele espaço, a partir daquele momento, não seja mais profano, seja um espaço sagrado, onde vai ser ativada uma força que vai te amparar. Se dirija da sua forma para o seu orixá ancestral. Olha, meu pai Ogum, meu pai Xangô, meu pai Oxóssi, minha mãe Oxum, minha mãe Iemanjá, minha mãe Obá. Enfim, eu peço que reflita para mim os pontos que precisam melhorar, para que eu possa ter as ferramentas segundo a sua virtude para resolver. Então, você vai fazer isso por 7 semanas. Junto desse espelho, então você vai delimitar o espaço, pode fazer com uma pemba, um círculo mesmo. Põe o espelho na frente, uma representação com fogo, né, a vela. Você pode pôr um copo de água, você pode pôr um cristal, você pode pôr um pouco de terra, você pode pôr uma pedra, você pode pôr, enfim, você pode pôr tudo isso junto, porque os elementos ajudam a você a materializar o seu pedido, materializar a sua ação. Então você vai fazer um círculo com pemba, vai delimitar o espaço para que você trabalhe, um espelhinho pequeno, redondinho, não precisa ser nada muito grande, a vela, no copo de vela ali, mas não em cima do espelho, e consagre esse espelho para aquela força, para aquele campo. Você vai fazer isso com 7 espelhos. Ao final, você vai ter um símbolo poderosíssimo de ajuda para a resolução de problemas. E você vai ter, ao final dessas consagrações, você vai ter uma consciência melhor do seu papel quanto filho de orixá, quanto manifestação material humana de Deus, quanto virtude do seu papel. E por que está desarmônico nesse campo, está harmônico naquele campo, por que você tem facilidade com tal pessoa, mais dificuldade com a outra. Você vai fazer esse ritual. Quando você acabar, você vai, se você tem um altar, ponha no seu altar esses espelhos. Se você tem todas essas imagens, tudo bem, mas se não, põe no altar esses espelhos de forma respeitosa, para que você utilize-os, para que quando você estiver naquela situação onde você não consegue resolver, você consiga acessar o seu orixá de frente, acessar o seu orixá Juntó de forma íntima. Ou seja, você não vai chamar Ogum lá de Aruanda, falando, meu pai Ogum, vem cá, eu estou precisando. Ele, não, filho, eu estou te esperando aqui na estrada. Não, você vai acessar ele intimamente, você vai ficar com você, respirar fundo, pôr o seu espelho ali, pôr a sua vela e falar assim, pai, eu estou precisando disso, estou passando por isso, estou precisando me encontrar, estou precisando, e eu sei que você também é minha virtude, você faz parte de mim, você é a virtude que eu manifesto no meu íntimo, manifesto para aqueles que me veem, é a energia que eu manifesto no mundo hoje. Então, tendo essa consciência, eu pelo menos,
eu nunca mais... Quando você começa a Umbanda, você fala, não, poxa, eu quero saber meu orixá, porque eu vou comprar imagem, vou comprar guia, vou bater cabeça, e aí eu vou comprar um elemento, não, porque eu sou filho de Ogum, vou ter uma espada, eu vou ter uma guia azul e vermelha, e porque... Tudo bem, é válido, mas... Você tem que entender isso dentro de você. Você tem que, aí sim, não humanizar o orixá, mas sim trazer para o seu ser humano a divindade, a bênção, a virtude que ele traz. E aí você vai ver que você vai ter uma Umbanda, você vai ser um umbandista, um médium muito melhor. Você vai levar, você vai conseguir aplicar as virtudes, você vai conseguir aplicar o seu orixá no dia a dia. Não só na manifestação mediúnica, que você incorporou o seu Ogum, tá lá, você tem aqueles movimentos característicos dessa ou daquela linha. Você vai fazer uma oferenda com mais precisão, porque você se conhece um pouco, você tem um pouco de consciência, porque toda consciência é só quando a gente virar vamos por assim, parte consciente da mente maior, né, da mente maior que nos ampara, que é Deus, que é o Lorum. Mas um pouco de consciência do seu caminho, para onde você vai. Vê aí se você não está tendo problemas com a sua família, e por que você não está conseguindo se comunicar com seu filho, e por que você não está conseguindo se comunicar com seu sócio, e por que você não está conseguindo compreender aquilo que está sendo passado na sua faculdade. Onde que você aprende? Qual que é a sua essência divina que faz com que isso fique mais fácil? E por que isso vem até você daquela forma? Tá certo? Agora, eu vou passar esse ritual, vou escrever esse ritual na nossa página de Umbanda. Umbanda Consciência e Juventude, UCJ. E agora eu vou responder algumas perguntas. Alessandra de São Paulo. Sou filha de Xangô e Oxum. Você pode dar um exemplo de virtudes desses orixás? Claro, Alessandra, boa noite. Olha, Xangô. Xangô é o pai da razão. Ou seja, na vertente, na visão que eu tenho, ele é o orixá que fica bem no plexo, né? No chakra plexo. E ele controla, ele equilibra as emoções. Então, uma das virtudes do dia a dia é você equilibrar as emoções. Ele é um graduador natural das emoções. Ele é um graduador natural de tudo. A temperatura, calor, quente, é ele. A graduação mesmo do dia a dia, se você está num lugar e você se gradua para outro, se capacita para outro, ele está aí. Oxum é o orixá do amor, o amor íntimo. Então é aquela beleza, você se dá valor, a beleza da sua ação. Poxa, hoje, não só a beleza da vaidade humana, de se olhar no espelho e se achar bonito, mas a da beleza do sentimento, ou seja, de você dar valor. Poxa, eu fiz o melhor que eu podia fazer, eu estou conseguindo o meu trabalho executar com beleza, com perfeição. Enfim, para que você tenha uma prosperidade íntima. Tá bom, Alessandra? Gustavo, minha gata sobe no meu altar e bebe a água do meu anjo de guarda. Há algum problema nisso?
pois não adianta proibir que ela continua subindo. Olha, amém. Que bom que ela sobe e bebe a água do anjo de guarda. Não faz mal nenhum, porque eu considero os animais de estimação grandes companheiros e sensitivos. Então, o gatinho, o cachorro, quando ele está dentro de casa, quando você tem a oportunidade de ter esses animais, eles são grandes captadores de energias. Perceba, você recebe, de repente você receba algumas pessoas num evento, num aniversário, por exemplo, em casa. Você vai notar como está a energia daquelas pessoas pelo seu gatinho. Poxa, se o seu gatinho ficar arisco, poxa, uma pessoa que está com uma energia mais pesada. Não que ele esteja necessariamente com uma energia contra você, mas uma energia mais pesada, mais densa. Aí você vai ver que o seu gatinho vai passar, entrelaçar nas pernas das pessoas de forma a falar assim, olha, eu sou amor, me dá carinho, se dê carinho, sabe? Então eu acho que não tem problema nenhum. É claro, né? Desde que não te atrapalhe. Tá certo? É só tomar cuidado com as velas para não queimar o gatinho, não provocar nenhum acidente. Acho que não tem problema nenhum. Essa leitura para descobrir os meus orixás pode ser feita à distância? Olha, eu acho, do Antônio Rios. Olha, eu acho que eu nunca vi uma leitura de orixá feita à distância. Por quê? Porque as pessoas, a gente lê os orixás quando a pessoa tem um certo entrosamento com a casa, um certo entrosamento com a Umbanda, e está tomando um caminho mediúnico, um caminho de trabalho. Então, a leitura ela tem que ter um propósito. A leitura dos orixás me fala, olha, tome consciência de quem você é no mundo e qual é o seu papel nessa casa e desenvolva você como médium. Quando você atende uma pessoa, quando você é incorporado, você é colocado como instrumento e a pessoa olha para você, você vai ver que muitos dos problemas que as pessoas têm e passam vêm de encontro com problemas que você tem e que as pessoas, ou que você já passou, certo? Então, eu acho que eu não faço essa prática, eu não acho que tudo tem um propósito, depende do propósito que você tem. Tem que ser autoconhecimento. Cláudia pergunta: tem uma ordem das virtudes para começar o ritual? Eu faço conforme a necessidade? Guardo espelhos para usar de novo? Não tem uma ordem, Cláudia, não tem uma ordem não. Você faz conforme a sua necessidade, intuição, e sim, você guarda os espelhos para utilizar de novo. Acho que não tem mais perguntas. Bom, lembrando que o nosso e-mail é umbandaconsciente@gmail.com, e o Facebook e o CJ são as mídias que a gente está. A gente publica textos. E queria agradecer a vocês por mais essa oportunidade, agradecer aos meus mentores, aos meus orixás. Vou escrever a respeito disso, sobre os orixás de frente, orixá Juntó, orixá ancestral, embora tenha muitas e muitos escritores que fazem isso com perfeição, mas a minha intenção é fazer com que você entenda o orixá em você, independente do terreiro, independente do lugar, independente do ritual, da religião, né? Então, porque muitas pessoas vai numa casa e tem uma leitura, era filho de um orixá,
Na outra, já dão outros orixás. O importante é que você se ache como virtude divina, se entenda assim, como virtude divina, e consiga se desenvolver o máximo que você pode com aquelas virtudes na consciência, de uma forma a entender o seu pai Ogum dentro de você, o que você manifesta de Ogum, o que você manifesta de Iemanjá, o que você manifesta de Obaloaê, o que você manifesta de Xangô, porque no final nós temos, na verdade, todos esses orixás nos amparando. Então nós somos filhos de todos os orixás, porque em cada passagem, em cada pedacinho, eles estão lá para nos amparar, estão lá no nosso íntimo, para que a gente desenvolva cada vez mais. Agradeço a vocês, até a próxima quarta, espero que vocês tenham passado um carnaval bom, um carnaval tranquilo, com muita responsabilidade. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com